PC, vamos mostrar na prancheta o que o Atlético pode fazer diferente, baseado nos últimos jogos e nessa falta de vitórias, né? 10 jogos sem vitórias. Roda a vinheta, por favor, JP. São 10 jogos e são 7 derrotas. E o que o Atlético não está conseguindo fazer? Primeiro, a marcação individual que o Atlético faz sempre na defesa, ele marca com perseguição individual. Isso não está dando certo com alguns times que têm muita movimentação. E o Botafogo pode apostar. O Milito chegou em Buenos Aires falando que primeiro tem que anular as melhores opções do Botafogo e se tentar fazer isso com marcação individual, a chance de dar errado é muito grande. Ou pelo menos com marcação individual sem sobra. Com sobra pode funcionar. Mas não está dando certo nos outros jogos. Na marcação individual do Milito não está funcionando. Mas principalmente aquilo que a gente vinha falando, que o Atlético é um time muito amplo. Ele gruda o Scarpa do lado direito aqui e o Arana do lado esquerdo aqui. E quando não faz isso, sem o Arana, que condição física não está ideal, ele é dúvida para o jogo de sábado, mas deve jogar, e com o Scarpa cortando sempre para dentro, para fazer o cruzamento de dentro para dentro da área, está facilitando a defesa adversária. Então, ele vai precisar voltar para esse cenário de muita largura do campo para tentar expandir a defesa do Botafogo. Em 10 jogos, são 7 derrotas. O Atlético está no pior momento da temporada. Pode até ganhar do Botafogo, mas já sabe que não é favorito e o próprio Atlético já admitiu isso. Muito bom. Alguém aqui do chat vai para Buenos Aires? Fiquei com essa curiosidade. Lembrando que além de assistir a gente aqui no YouTube, você também pode assistir na TV a partir de 3 da tarde no canal 88 da Sky, 613 da Vivo, 140 da Oi TV, 546 da TVRO Embratel, 64 do Zap e, claro, na Wall Play. Em breve, até o final do mês, ou seja, até daqui a pouquinho mesmo, em todas as operadoras. Se não tiver ainda na sua operadora, reclame. Fala, quero ver o PVC na minha TV, grandão. Empolgados, os torcedores incentivando. Quem não vai estar na Argentina deu aquele apoio final. Isso é importante, motiva, deixa os caras bem mais alegres, ligados. Agora, claro que o Botafogo sai de uma vitória muito importante para cima do Palmeiras, um 3-1 no Allianz Parque, que pode retumbar e ter consequências na Libertadores. Não tenha dúvida, entra em campo com muita confiança. Lembrando que é uma final única, né? Então não tem muita margem para erro nesse tipo de situação. Se tivesse aquela possibilidade de definir em casa ou fora, então você muda um pouco da estratégia, mas sendo um jogo só, uma final única, você precisa entrar muito ligado. Falei um pouco dessa semana aqui em relação a detalhes, esse é o tipo de jogo que você tem que ficar atento, não pode vacilar. O Botafogo, na minha opinião, ele é o grande favorito, até pelo que você acabou de falar aí dessa grande vitória contra o Palmeiras, mas não pode desconfiar da qualidade do Galo, não. Apesar do momento do Galo não ser bom, mas tem jogadores ali que estão acostumados também a jogar grandes jogos. Olha, eu adoro competições sul-americanas e aqui no programa eu fui uma das únicas a acreditar no Racing. Vocês achavam que o Cruzeiro levaria e tudo mais. E eu falei que o Racing, na minha opinião, era favorito porque era um time mais ajustado e que ia para um jogo só jogar vida. E o Cruzeiro jogou muito mal. O fato do adversário do Galo, Cruzeiro, ter perdido uma decisão sul-americana, isso influencia na postura? Você acha que esse jogo tem alguma coisa de exemplo para a partida de sábado? Eu acho que sempre tem um exemplo, né? Eu acho que o jogador e a comissão técnica, no modo geral, obviamente você precisa estar acompanhando o que está acontecendo no futebol, acompanhar os jogos. E essa questão de postura em jogos decisivos você precisa mudar. O que o Cruzeiro fez nos primeiros 20 minutos numa final de Sul-Americana, não dá para o torcedor ficar satisfeito. Tomou gol rápido, tentou reagir, não conseguiu. O Racing coletivamente jogou muito melhor e, acima de tudo, teve muito mais atitude. Acho que se você partir do início da partida com atitude, de mostrar para o adversário que você quer ganhar o jogo, diante de um Botafogo que tem um time muito equilibrado e do meio de campo para frente é um time muito rápido, muito veloz nas tomadas de decisões, o Galo vai ter dificuldade, mas você tem que partir do princípio da atitude que o Galo vai ter no jogo. E olha, já que falamos sobre Cruzeiro e atitude, não teve jeito. No jogo do Campeonato Brasileiro, que agora é... Isso é um erro. Vamos... E a casquinha? E a casquinha?
negócio aí? Que negócio, irmão? Isso é consciente. Chama as pessoas, cara. Vai. Isso é consciente. Apresenta direito. Vai, produção. Isso, apresenta a pessoa direito, olha aí. Ele é nosso convidado, tá lá em Buenos Aires, camisa do Fogão. Já que o cara não quer falar contigo, com certeza eu te amo e eu te falo. Bom dia, parabéns pela vitória ontem. E eu gostaria de mais um recado pro Vitor Lopes. Não, gente, é só mais um jogo, gente. Já Começou. cheguei aqui, tem gente chorando de lateral. Loucura. Tá na regra, inclusive mudou tudo com a minha amiga Fernanda Maia, botafoguense, quando ela devolveu a bola rápido pro Márcio Azevedo, no jogo contra o Botafogo e Vasco, em 2012. Mudaram a regra por causa dela. Mas enfim, bom dia a todos. Não sei quem tá aí, não tô conseguindo ver aqui. Eu vi que o Vitor Lopes tá, né? Bom dia, meu amigo, tudo bem? Se for chorar, mano, manda um áudiozinho aí, tá? Tá falando muito há muito tempo. Então, mas eu te respondo aqui, né? Põe os dois na tela. Agora é o show, né? Põe Não, os dois eu na queria tela. entender se você é burro ou se tem algum problema de... Eita! Olha que o Mano Eita! fez essa pergunta pro Yuri Não, Alberto mas no início do ano, foi Deu uma mandado confusão embora. danada, hein? Não, a parada Olha que o Mano fez essa mesma pergunta. Você é burro pro Yuri Alberto, foi mandado mas embora. E o Mano depois. fala isso, eu não chamei ele de Dá burro, uma eu segurada perguntei. aí. Perguntei. Não foi o suficiente. é a mesma Então, coisa. mas ele foi mandado embora logo depois. Não, eu tô perguntando. Tô te dando uma letra aí. Eu tô perguntando. Não, Porque você assim, afirmou. se ele tá falando que eu tava falando muito, que eu tava, de repente, cantando Vitória antes da hora, você tem que Não, provar. eu falei cantando Vitória? O que eu tava falando, então? Tá falando muito, pô. Falando Você é muito o apresentador, quê? você fala muito. Falando muito o quê? Você é apresentador de um programa, você fala muito, é natural, faz parte da sua job description. Faz o quê? Fala muito, né, mano? Não, Normal, você falou um tem que palavrão falar. aí. Em inglês. Eu tô fora do Brasil, tô misturando os idiomas, então na minha cabeça. Fora né? do Brasil, na Argentina. Ô, rapidinho aqui. Rapidinho. Conta um pouquinho da viagem, vai. Conta um pouquinho da viagem, cara. A gente tá acompanhando aqui, você já tá em Buenos Aires. Mas como é que foi ir de motorhomes pra aí? Vai, conta, vai. Cara, maravilhoso. Agora, antes da gente falar do jogo e tudo mais, sabe aquela coisa que você fala, não, um dia eu vou fazer isso com os amigos, vai ser legal, como você projeta um sonho? Comigo aconteceu, cara. Tipo assim, se for brindado com o título, obviamente, vai ser a parada, né? Mas o fato de ter acontecido tudo isso é inacreditável, cara. Tipo assim, é tudo aquilo que a gente tem como um sonho impossível. Tipo, a gente vai lá, aí aluga um motorhome, aí geral fica bebendo, aí a gente começa a falar sobre, sabe, tudo da vida. A Vitória pela janela tem cenários paradisíacos, assim, um negócio maravilhoso. Mano, inacreditável, assim, inacreditável. Passamos, pelo Brasil ali inteiro, aí tu vai vendo a paisagem mudar, aí tu começa aquele ânimo pro jogo que vai acontecer. Cara, inacreditável. Obviamente, regado a muito, muito vinho. Isso eu vi. 2 dias, 24 garrafas, meu Jesus Cristo. Nossa. Só faltou a Dr. Pepper no Ice, né? Aí não. Ô, Pedro Certeza, seguinte, cara. Tirando toda a brincadeira agora, né? A gente falava sobre a questão de mão na taça, né? Se de fato o Botafogo tá muito próximo. E aí, agora falando sério, assim, sobre o teu entendimento dos próximos jogos do Botafogo, assim, o teu feeling mesmo. Você acha que o Botafogo tá bem encaminhado, tá bem próximo desse título ou você acha que tá aberto mesmo? Cara, eu acho que vai depender muito da Libertadores, mano. De verdade. Eu acho que a Libertadores vai ditar um pouco o ritmo do que vai acontecer. Se for campeão, eu acho que o time fica muito leve. E aí eu acho que a chance de título aumenta. Entendeu? Se perder pro Galo... E assim, cara... A palavra favorita é complicado, mas, o time do Botafogo é muito bom. O do Galo tá oscilando. Então as pessoas tendem a colocar o Botafogo como favorito, né? Tipo, o time tá jogando muito bem. Vem de uma vitória contra o Palmeiras, que pra mim é o segundo melhor time do Brasil. Eu acho que o Botafogo é o melhor time do Brasil. Então, assim, eu acho que uma derrota na Libertadores pode prejudicar ali, mas eu tô confiante, cara. Eu acho que tem tudo pra acontecer, cara. Eu acho que se não rolar... É porque, assim, pode ser que perca pro Inter fora, também não é absurdo. Se você parar pra pensar, não perder pro Inter fora, acontece, né, mano? Acontece. Ele vai ficar pra última rodada. E aí a última rodada, obviamente, vai pegar um São Paulo, teoricamente, sem brigar por muita coisa, sabe? E tendo o Palmeiras, que é o rival, né, no outro jogo, mas e ainda segue favorito. Mas, cara, última rodada, é um jogo só, e vira meio que uma final, né, de um jogo só. Então, eu acho que tá muito encaminhado, cara, tá muito encaminhado. Essa vitória ontem, acho que além de tudo, dá muita confiança, cara, muita confiança pro time. Os caras, antes do jogo,
fizeram um mutirão de postagem, né? Os jogadores. Teve aquela coletiva também, claro, um movimento claro de mostrar para todo mundo que o time tá bem. E acabou acontecendo isso aí, porrada no Palmeiras. Mas, cara, não, eu tô confiante. Eu acho que tem tudo para rolar. Só para as pessoas entenderem, né? Para não fazer conta, o Botafogo precisa fazer 4 pontos. Aí não precisa fazer conta nenhuma, o Botafogo é campeão. Se acontecer do Botafogo perder para o Internacional e o Palmeiras vencer o jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras chega na última rodada dependendo dele. Sim. De uma vitória simples, né? Para o Botafogo não fazer nenhum tipo de conta, são 4 assim, pontos e um abraço. Se você parar pra pensar, eu falo que tá encaminhado, mas tá muito aberto, né? É. O Botafogo perder pro Inter não é um absurdo. Não. Não é um absurdo. Pelo E contrário. o Palmeiras ganhar do Cruzeiro também não é um absurdo. Não, também não. Então pode ser que o Palmeiras chegue numa última rodada com o Fluminense. Pode ser também ou rebaixado ou livre. Não sei se ou brigando. Dá pra ser. Pode ser que... então... E aí não brigando por nada também. Então, isso. sabe, tá aberto. Mas eu acho que esse confronto direto mostra uma força que as pessoas não esperavam, né? Eu acho que tá encaminhado por isso, assim, mas se você pegar na ponta do lápis e fizer a conta, é muito possível. Então, mas o Palmeiras ser campeão ainda, né? Você falou uma coisa aqui, agora, falando sério, como torcedor mesmo. Quando o Botafogo deu essa oscilada aí, empatando com o Criciúma, empatando com o Atlético, com o Vitória e com o Cuiabá, antes desse confronto, não certeza de título, acho que o ano passado tinha muito, esse ano chegou a abrir 6 pontos, mas perdeu essa vantagem. Quando oscilou, falando sério agora, você imaginou que poderia acontecer o que aconteceu o ano passado, nesse confronto direto? Cara, eu juro por tudo que o único momento que eu fiquei ressabiado foi no último jogo, no jogo contra o Vitória. E ali, antes do gol do Botafogo, né? Foi o gol do Tiquinho, eu não sei se foi dado o gol contra. Porque até esse jogo, o Botafogo não tinha mostrado apatia em nenhum jogo. Ano passado, o Botafogo não empatava e perdia. O mais gritante nos jogos que deram ruim ano passado era a apatia do time. Você via com 10 minutos de jogo, jogador cabisbaixo. Jogador, sabe, sem força para fazer o leitura corporal, os caras com a cabeça baixa. Então, assim, o único jogo que eu vi algo parecido com isso acontecendo foi contra o Vitória, nos primeiros 60 minutos, vai. Um pouquinho depois do intervalo, depois começou a pressionar maluco. E aí que é a grande diferença do ano passado, pra mim. Ano passado a gente tomava os gols no final. Sim. Esse ano, o gol contra o Vitória, pra mim foi muito importante, porque o time martelou, e não ficou apático em nenhum momento. O gol contra o Vitória nem foi importante para a tabela, porque mesmo que o Palmeiras, se o Botafogo tivesse perdido, foi para moral. Hoje seria líder, mas foi mais pela moral, pela confiança. Moral. Foi mais por esse recado. A gente tem um resultado ruim, mas a gente lutou até o fim. Mas não permitiria o Botafogo empatar com o Inter, né? Sim, tô falando. Beleza. Aquele gol pode ter dado título pro Botafogo. Tô falando, né? mas para o duelo contra o Palmeiras, ele não fazia diferença, ter perdido ou não. Para a sequência do campeonato, poderia fazer. Mas para o duelo contra o Palmeiras não fazia diferença. Mas o gol foi muito importante na mensagem, né? De falar, brigamos, lutamos. Achamos o gol até o final, lutamos por ele até o fim. Porque assim, o jogo contra o Cuiabá e contra o Criciúma, que as pessoas colocam no mesmo bolo, cara, eu acho que ali é futebol, mano. Tipo assim, aquilo ali acontece. O Botafogo contra o Criciúma martelou o tempo todo. Exatamente. Os caras jogaram fechado. Botafogo contra o Cuiabá martelou o tempo todo. E é futebol. E o do Atlético? Isso vai acontecer. Com um homem a mais. Não te preocupou? Cara, não me preocupou também, porque foi a mesma coisa, cara. Foi martelado no Botafogo o tempo todo. E o Galo, cara, não é um time ruim. Tipo assim, os caras têm o Hulk, sabe? O time não é... Estão tratando o Galo como se fosse o Mojimirim, não é? Não é verdade. Então, assim, em nenhum momento eu fiquei preocupado, porque eu, como torcedor, que vejo de uma forma diferente da galera que vê de uma forma mais profissional, analítica, é outra parada do ano passado. Ano passado, você começava o jogo sabendo o que ia acontecer. Era um negócio impressionante. Teve um jogo contra o Curitiba no passado, que a gente faz o gol aos 50, toma 53, que até no gol, que foi o pênalti, o time com 2 minutos de jogo entrava cabisbaixo. Era um negócio impressionante. E esse ano não passou perto de acontecer. O que me lembrou um pouco foi esse primeiro pedaço do jogo contra o Vitória. Mas depois quando o gol sai, de verdade, cara, minha cabeça muda. Eu não pensei, eu juro por Deus, cara,
eu não pensei que fosse acontecer. Só para puxar para vocês também, depois do relato dos certezas, mesmo diante dessa percepção até, acho que de boa parte do torcedor do Botafogo, a minha visão é que, de repente, precisava ter esse jogo contra o Palmeiras justamente para tirar... Fundamental. Né? Para tirar qualquer possibilidade de aumentar tá uma merda, não. Desculpa, vocês vão falar, desculpa. Se o Botafogo ganha de 3-1 de qualquer outro time nessa altura do campeonato, se essa rodada não fosse o Flamengo, tá? Que é pensa o time que pode dar uma moral, ser um clássico. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Isso aí foi fundamental porque vai acontecer. Pode ser campeão ou não, mas eu acho que isso aí foi uma mudança de chave bizarra. Se o Botafogo tivesse vencido Cuiabá, Criciúma e perder pro Palmeiras. Não, vamos supor, perde pro Palmeiras e chega líder pra final da Libertadores. Mas vindo de uma derrota pro Palmeiras, não geraria um impacto na Libertadores igual é essa vitória de hoje. De ontem, na verdade. Porque, por mais que existiu a desconfiança dos jogos que realmente foram decepcionantes, o jogo contra o Vitória, eu concordo com certeza, foi o mais preocupante, principalmente pelo primeiro tempo. E começa a ficar muito cruel o roteiro, que é o Palmeiras fazer o gol ao mesmo tempo que o Botafogo toma o gol. E aí você começa a se perguntar, será que tem alguma história envolvida aqui? Parece que tem algo sobrenatural. Os gols aconteceram ao mesmo tempo, ela começa a fugir da nossa noção do campo e da bola, né? Parece que a coisa vai transcendendo, mas eu acho que o gol do Botafogo... E é aquela coisa... E é gol do ex, né? O Adriel se é formado que no também Palmeiras. é um personagem que foi... fundamental no jogo da temporada foi expulso, passada. né? Mas aí eu acho que a gente tá tentando romantizar muita coisa. Eu acho muito interessante. Por quê? Você não gosta de romance? E eu vou te falar, sobre a próxima rodada, eu concordo plenamente com vocês de que o jogo do Inter é muito mais duro do que o jogo do Cruzeiro. Eu concordo. Cruzeiro pressionadaço. Concordo com vocês. Mas tem um ponto. Se o Flamengo não perde pro Inter em casa, o Inter chega contra o Botafogo já sem nenhuma... então você quer dizer que vai entregar o jogo? Calma. Sem nenhuma chance de título. Enquanto o Cruzeiro joga contra o Palmeiras, sonhando com vaga na Libertadores. Tá bom. É fato que o Inter... Depende de hoje. O Cruzeiro joga com o Grêmio hoje. Se o Cruzeiro não ganhar o Grêmio, numa dessa já foi. Ao contrário, mas o Cruzeiro tá em sétimo, velho. Cruzeiro, ali. Corinthians e Bahia estão com a mesma pontuação pela 7ª vaga da Libertadores. É verdade. O Cruzeiro ele vai chegar no jogo tendo que jogar. Então tem esse tempero. O Inter, por mais que seja mais time que o Cruzeiro, pode jogar o jogo sem valer nada, beleza, vai estar lotado o Beira-Rio, a torcida quer ganhar o jogo, despedida do time do estádio, ok. Só que o jogo pode não valer nada pro Inter. Enquanto pro Cruzeiro o jogo vale muito contra o Palmeiras. Tem esse tempero também. E aí eu acho que mesmo independentemente da tabela, o Cruzeiro vem de uma derrota acachapante, né? Então acho que... E tem um histórico de violência entre torcidas organizadas, entre o Cruzeiro e Palmeiras, que é uma parada que vai pro campo. Eu acho que isso não tem como. Acho que vai ser um jogo pegadaço. Tenso, não tem nenhum cenário que vai ser um jogo tranquilo. Não tem. Não tem mesmo. O Palmeiras, no jogo do rebaixamento do Cruzeiro, foi contra o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão ano passado no Mineirão, não foi? Sim. Contra o Cruzeiro? Sim. Então... tem torcida única também, que é outro fator que a gente viu. E o Palmeiras, geralmente, quando vai a Minas, ganha, né? Ganha no Cruzeiro, né? Historicamente, o Palmeiras vai bem. O recente até que é que nem certezas. Tem um time aí que vai no Allianz, ultimamente, e consegue bons resultados também, né? Mas acho que a gente podia aproveitar, já que é tudo grama sintética, o Botafogo jogar só no Newton Santos e no Allianz, pô. A gente pega emprestado, que lá é só porrada. Sei lá, a gente podia jogar com os outros times também lá no Allianz. Sei lá. Acho que é bom pra todo mundo. Dá pra alugar, pô. O teu titio Texel tinha razão, então? Do quê? Falar que o Allianz é um bom lugar? Gente, os últimos 3 jogos que eu fui foram... que eu vi, né? Foram 2 vitórias e uma classificação de Libertadores. E aí na Isso história matemática, também... né? É matemática, gente. No ano passado ganhou também. Ganhou. O Tiquinho ganhou. Não, pô, 1x0 Tiquinho. Tava lá. Exatamente. Eu lembro também desse aí. Aí na volta, no Rio... 4x3. Mas tranquilo. Repito, não acabou o campeonato, tá? Não acabou. Mas o Certeza, em nenhum momento aqui, falou que acabou o campeonato também. Eu vou enviar via Sedex um tolete do tamanho onde você vai ver, vai receber, vai chegar na sua casa. Só vai gente, é jogo a jogo. É jogo a jogo. Gente. Vamos falar do jogo, então? Que já jogo? Tá, Sabe nem fazer uma pergunta? Já tá contratando a transportadora? Já tô. Vai precisar de um caminhão. É mesmo? Vou ter que fazer essa viagem de caminhão. Pela Dutra? Eu não sei, pode ser pra qualquer lugar. Ele tá desorientado. Ele tá desorientado. Vou te falar, certeza, ele tá desorientado. Vamos falar do jogo, gente? A gente pode falar do jogo? Você imagina, Certeza, se você tivesse aqui
como esteve logo depois daquele jogo da Liberta, o que ia ser o dia desse moço. Mas é pé no chão, pô, tá tudo aberto ainda. Ah, é? Porque lá ele tinha sido eliminado, né? Lá era Uma definitivo, cara de bunda inacreditável. Cara do quê? Lá era definitivo. Uma das maiores caras de bunda, eu queria falar outra coisa, né? Mas o horário não permite. Uma das maiores caras de bumbum que eu já vi. Mas assim, não. Já entrei bêbado no programa ontem, se eu falar um palavrão aqui vai ser complicado também. Nem sei o que eu ia falar, eu ia perguntar alguma coisa do jogo. Não, só Ele falando um monte de coisa aí. A gente tava falando sobre o jogo, certeza, é legal, que a gente tava conversando sobre a diferença do jogo da Libertadores. Que na Libertadores, na volta, o início do Botafogo no Allianz é de domínio. O Botafogo começa o jogo criando chances e a gente falava que ontem não. A gente sentiu 15 minutos iniciais de muita tensão do Botafogo. O Botafogo não conseguindo jogar. Eu não sei se você tinha discernimento ali pra conseguir analisar taticamente o que acontecia. Senhora. Você teve várias entradas durante o esquenta, o arquibancada, que foram brilhantes. Pouco discernimento não é nem pela bebida, cara. Eu tava nervoso. Eu tava muito nervoso. Cara, eu tava muito nervoso. Assim, eu tava com uma coisa de... Achava que tava coçando, mano, de nervosismo. Vai ficar igual o Guardiola, Começou a sangrar minha testa, cara, de fazer assim, ó, desesperado. Foi exatamente o que o Guardiola fez. Guardiola ontem ficou todo marcado com a unha dele mesmo. Aliás, Guardiola tinha que ter sido demitido, né? Não foi ainda, é uma vergonha. Não, e aí, isso é uma vergonha do futebol mundial. E aí é legal você ter falar sobre essa percepção de o time em campo ontem, se ele sentiu que o gol do Gregory que mudou tudo, ou se ele tinha confiança de que, tipo, o time não tava jogando bem, mas... O gol, ele é... Gol é legal. O gol é legal, Ricardinho? 100% legal. Ué, o gol é legal, Vitor Sérgio? Não, o gol é legal. Muito obrigado. Ele é originado de um lance de aí não tô falando. É um outro lance, começa uma outra jogada, não tem nada de legal no gol. O gol é legal. É isso aí. Ele é originado de um. Aí você pode discutir se foi escanteio ou não foi. Que, aliás, você não pode discutir, não, desculpa. pode. Você não pode discutir. O quê? A não ser Pro árbitro que foi. seja... desculpa. Pro árbitro foi escanteio, eu também acho que não foi. Porque Ué, ele não tem o VAR. Ele é originado de um erro. Mas o gol não tem nada de legal. Não, se você discutir o escanteio, você tá brincando, pô. Não tem. Pro árbitro foi escanteio. Não. Você falar, você usar essa frase. Também acho, mas pode discutir. Pô, pro árbitro não tem discussão, ele marcou escanteio, irmão. O que eu posso fazer? Porque no ao vivo ele achou que bateu na cabeça do... Era o Rocha que tava na disputa? Era o Rocha e Gregory. E outra coisa, não tem VAR pra escanteio. Por isso que eu tô falando, mas é um erro. Só falta agora querer colocar VAR pra escanteio. E só pra deixar claro aqui, que não foi por conta disso que o Palmeiras perdeu, não, tá? Qualquer coisa, mano. Ó lá. Qualquer coisa, mano. Tem muita inteligência artificial aí que pode ver direitinho, deve ter uma coisa manipulada, mano. Tá correto. Então, mas é engraçado, né? Não teve, né, o relatório desse jogo de ontem, né? Fazer o quê, né? Não teve, né? Peraí, não teve, não. É engraçado. Se tem, vai sair hoje ou amanhã, não é assim automático. Não, mas você acha que o John Textor vai falar alguma coisa desse jogo? Eu acho que se ele for minimamente inteligente, ele ia soltar, ele soltaria o relatório. Agora sim, pra ele soltaria o relatório. É bem capaz. Ele vai soltar pra falar do gol irregular do Palmeiras. E ele é bem inteligente, então acho que ele vai soltar. Provavelmente vai soltar pra falar do gol irregular do Palmeiras. É, que tem discussão também. Agora, pra deixar a coisa clara pra quem tá acompanhando, só rapidinho, Vitor, só pra deixar claro. Ele fez uma cagada no gol do Palmeiras. Ele analisou o outro lance. Eu acho que eles analisam duas vezes. O primeiro não mostra, o segundo mostra. É a impressão que eu tive. Mas a gente já fala. Só pra deixar a coisa bem clara aqui. Não existe VAR pra escanteio, tá? Claro. Nem pro primeiro escanteio, que pra mim já é um erro. Depois esse aqui tenta me convencer que a bola ainda toca no jogador no primeiro lance. Pra mim não foi escanteio pro Botafogo, nem no primeiro nem no segundo lance. Mas não tem VAR. Não tem VAR. Então, o gol foi irregular. Não foi irregular. Mas o gol primeiro é gol. Peraí, o primeiro escanteio, eu também acho que não foi escanteio. Eu também acho que não foi. Mas então foi falta. Eu também acho. Ou foi escanteio ou foi falta do Gomes. Pode ser. Você dá a falta ou você dá escanteio. Porque se ele achou que o cara trocou na bola, deu escanteio, beleza. E aí tira a falta. E o outro gol, e o outro escanteio é um lance que hoje já é objetivo. Não foi escanteio. É isso. E agora, mas aí, até o Marcos, goleiro, Marcão, falou algo que é verdade, né? Ele diz, cara, eu não vou falar do escanteio porque eu joguei futebol e inverter escanteio acontece toda hora. Sim. Acontece no jogo. O cara achou de fato e era um lance ali de... E é rápido também, mas de fato é um erro. Hoje a gente tem câmera pra ver, é um erro lá, não era. Quantas vezes mas isso aí aconteceu já? Acontece, vai acontecer. Deve ter acontecido outros no jogo, como não saiu o gol, passou batido. E acho que mais acho que o Botafogo... E o Marcos fala, o Botafogo não perdeu, não ganhou por causa disso. É óbvio. Não, e outra, mais do que a marcação do escanteio, o que chama a atenção é a defesa do Palmeiras, né? É. Mais do que, só pra deixar claro. A gente vai falar
falar bastante do Palmeiras também, mas para aproveitar que com certeza está aqui com a gente para falar do Botafogo. Fala! Não, cara, falando sobre... É porque eu tô ouvindo a Aline, tá com uma confusão aqui, tá? Loucura. Ah, legal. Não tô conseguindo ouvir vocês direito. Uma parada que tava me incomodando muito, falando do Botafogo agora, eu nunca critico a imprensa como uma coisa só. Eu acho que tem pessoas e pessoas, existem diversos discursos e tudo mais. Agora, criou-se uma narrativa, e eu não tô falando aqui de torcedor, tá? Porque o torcedor tem que zoar, tem que encher o saco, tem que azucrinar mesmo. Mas criou-se uma narrativa de que só o Botafogo tem problema de controle mental e tudo mais. Eu vi agora o Palmeiras chegando líder, pegando o Botafogo em casa, tomando 3 gols, uma porrada atrás de porrada. Eu, em nenhum lugar, vi nenhuma referência a descontrole mental. Concordo. Nenhum. Assim, Marcos Rocha é claramente descontrolado. Eu falei isso aqui na abertura do programa, tá? Só para deixar claro. Que é um ponto importantíssimo que você levantou. Quando é o Botafogo, e aí, de novo, o torcedor tem que falar, tem que encher o saco. O torcedor é zoação, é futebol. Agora, quando isso passa para a imprensa no sentido de transvestido de imparcialidade, eu acho inacreditável. E aí, isso me incomodou enquanto profissional que consome essa parada, tá ligado? Porque o torcedor fica revoltado e eu acho que o nosso papel cara, pelo menos mostrar uma parcialidade de falar quando acontece do outro lado. O Palmeiras perdeu pro Botafogo de 3-1 com o jogador expulso. E eu não ouvi nenhuma menção em nenhum veículo sobre descontrole mental. Não, por que o descontrole mental só acontece de um lado? Nós falamos aqui que o Marcos Rocha faltou muita inteligência pra ele. Não, o próprio esse primeiro gol que a gente tá vendo agora, se é o Botafogo que toma esse primeiro gol de uma bola parada que o cara tá livre dentro da área, seria um tema. Caramba, o time tá dormindo, tá... As derrotas, o empate contra o Cuiabá e o empate contra o Criciúma, isso ser tratado como descontrole mental, descontrole emocional, é inacreditável. O Botafogo massacra os dois times e não consegue fazer o gol que acontece no futebol. O que é do futebol. São, sei lá, 20 chutes a gol. Entendeu? Isso é tratado como, os caras estão entrando em colapso. Que colapso? Por que é só o Botafogo que é tratado assim? O Palmeiras acabou de tomar uma porrada do Botafogo. O Palmeiras chegou líder para consolidar o campeonato. Então, mas... Se o Palmeiras ganha o jogo de ontem, consolida o campeonato. Tá, eu vou... perde. E eu acho que é do futebol. Eu acho que também é do futebol. Eu acho que não tem colapso mental. Só que o que me incomoda em nenhum momento ninguém fala sobre o colapso mental do outro time. Mas aí, quando eu falei aqui, às vezes a gente fica... Mas às vezes a gente fica romantizando, às vezes a gente fica romantizando muitas histórias. Eu acho, tá? Tá vendo o Adrielson? No ano passado ele foi expulso e nesse ano ele fez o gol. Legal, da mesma maneira que existe pra história muito bem contada e bonita, pra terminar com o final feliz, às vezes as pessoas se apegam nesses pequenos detalhes, ou que no caso foi muito grande, pra falar de uma outra história, pra trazer pra um outro ano. E aí se apega na questão do mental. Não, mas aí eu acho que não é história, mano. Eu acho que não é uma narrativa. É que eu acho que é reflexão. A história do Adrielson, é uma história bonita só. Tipo assim, olha só. Lembra aquele cara que foi expulso? Isso aqui eu só dei um exemplo. Que uma volta por cima. O que estavam fazendo era uma narrativa em que só o Botafogo entra em colapso mental no futebol brasileiro. Então, eu acho que a reflexão do Certezas é válida e, de fato, em alguns momentos... Tem tratamento... E aqui não é... Desculpa, Vesse, não é indireto para nenhum veículo, não. Não, eu sei, eu acho que foi um discurso meio que geral que foi aceitado. Fala a fonte. Não, porque virou quase uma frase feita, né? Virou quase uma frase feita ali. Isso aí. Agora, eu acho que aí tem um pouco... Se não tivesse acontecido o ano passado, eu acho que a abordagem seria outra. Acho que seria muito mais algo próximo. E no ano passado, a própria comunidade botafoguense percebeu isso. Ou assimilou isso. Eu acho que o ano passado tem e acho que esse ano são coisas completamente diferentes. Se você for reparar, a última vez que eu citei, só estou pegando aqui o meu trabalho, tá? E não estou certo, não estou errado, cada um pensa assim. A última vez que eu citei o que o Botafogo fez em 2023, sabe quando foi? Foi quando o Botafogo avançou de fase contra o Red Bull Bragantino. Porque ali, para mim, o Botafogo fechou 2023. Porque... Ali tem um quê de virada de página. Exatamente. Porque se o Botafogo é eliminado na pré-Libertadores, ele sairia. E com todo carinho, eu respeito quem acredita. Agora, dizer que pré-Libertadores é Libertadores é uma pinóia pra mim, né? Isso aí é coisa de otário. Mas beleza, quer acreditar, acredita.
Dizer, a pré-Libertadores é Libertadores. Não é, como eliminatórias, não é Copa do Mundo. Então, para começar, se o Botafogo fosse eliminado pelo Red Bull Bragantino, ou fosse eliminado na fase anterior, ele sairia de quase campeão brasileiro para nem ir para a Libertadores. Aí eu acho que o 2023 estaria vivo. A última vez que eu citei o 2023 do Botafogo foi ali. Eu falei, tanto se você procurar no meu canal, tá lá dizendo, ó, Botafogo encerra 2023, porque ele ganhou a vaga na Libertadores, então ali encerrou. Então é uma coisa que eu decidi trabalhar assim, mas muita gente ficou trazendo, logicamente, quase como uma frase feita. Então acho que tem sentido o que o Certezas falou. Acho que tem muito da carga do ano passado que os próprios botafoguenses e a comunidade entenderam que ali tinha um problema a ser resolvido. Tanto é que do time do ano passado só tem um titular, que é o Marlon Freitas. Só tem um, não é isso, Certeza? Titular só um. E pra final da Libertadores, provavelmente o Adrielson. E provavelmente o Adrielson, mas saiu, voltou, então outra pegada. Então acho que ali fechou, mas acho que virou uma frase feita e acho que a reflexão do Certeza é muito certa, porque eu acho que nosso trabalho aqui, ele não pode cair em descrédito com o sentimento do torcedor. Acho que o dia que cai, a comunidade jornalística, podemos dizer assim, acho que ela perde muito. E tem uma coisa que o Vitor acabou de falar. Desculpa. O meu ponto não é... porque estão perseguindo o Botafogo. Não é isso. O meu ponto é, quando é um outro time que demonstra uma fraqueza emocional... Frase feita. Isso não é apontado. Entendeu? Qualquer indício que o Inter tenha, o Palmeiras tenha, o Flamengo tenha, não é tratado como se isso fosse um problema crônico. O Botafogo Só para dar um exemplo, Certeza. Se o Botafogo entra na final da Libertadores igual o Cruzeiro entrou na final da Sul-Americana, vão dizer certo que é problema mental. O Cruzeiro com meia hora. O Cruzeiro com meia hora. Não é que ele foi amassado. Ele não podia estar numa. Ele não parecia que não estava numa final. Parecia que ele estava treinando contra o Sub-17. É bizarro mesmo. Na toca. Na toca. Parecia que ele estava treinando. Então, assim, se é o Botafogo que faz uma partida daquela, isso aí o Certeza tem toda a razão. Ia dizer, o time não tem mental, não sei o que, certeza. Agora tem uma coisa aqui que o Vitor falou e que o Certeza ressaltou, que é impressionante. Você tem um trabalho do Botafogo do ano passado, que o Botafogo fica muito próximo de ser campeão brasileiro. E aí o Botafogo não consegue, teve aquela derrocada. O Botafogo troca o time inteiro e dá o encaixe muito rápido para ser campeão, cara. Time titular inteiro. Você pega o time titular do Botafogo, é outro treinador, outro trabalho. É inacreditável. É uma parada que afastou, eu acho que também o que afastou esse ano dessa narrativa de colapso mental e tal. Esse ano temos lideranças que se impõem muito, né, cara? Eu acho que começando com o Arthur Jorge, tudo que faltou no passado, a gente encontrou no Arthur Jorge. Ano passado, quando acontecia o que aconteceu, os técnicos, né, não ficavam desesperados. Depois da saída do Castro, você diz, né? Exatamente. Porque com o Castro andava. E ali, sim, eu acho que ano passado, sim, poderia ser falado de colapso mental, de problema emocional. Sim, porque isso aconteceu, isso é verdade. Esse ano tem o Arthur Jorge, o Alex Telles chegando também dá uma sobrevida, cara. O cara é uma liderança nata. A volta por cima do Marlon Freitas é um negócio impressionante. A ascensão do Barbosa. Cara, o Gregory, eu conheço pessoas de dentro do Botafogo que falam que nunca viram uma postura de um jogador que nem a do Gregory. E são pessoas que não são botafoguenses, tá? Pessoas profissionais que trabalham no futebol. Quer dizer, cara, igual esse cara, eu nunca tinha trabalhado com pessoas com 20 anos de futebol, né? Então, assim, eu acho que essas lideranças são muito importantes para mudar essa página. Eu acho que a virada de página, de fato, foi contra o Bragantino, que mudou tudo. Ali muda tudo. Mas eu acho que essas lideranças são muito importantes, cara. Só para trazer, assim, já que o Certeza falou de técnico, eu cheguei a comentar, acho que com o próprio Certeza e com o Ricardinho. O que o Bruno Lage fez depois de perder pro Flamengo, jogo de 2-1. Jogo de 2-1, cara, beleza. Do mesmo jeito que o Botafogo tinha ganhado no Maracanã, o Flamengo foi lá e ganhou no Newton Santos. Cara, o Bruno Lage criou uma coisa que ele falou, eu tô entregando o cargo. Eu falei isso pro Ricardinho, isso falei com certeza. Eu falei, se eu sou diretor do Botafogo, eu falo, você não vai entregar o cargo. Eu não aceito. E agora eu tô te demitindo. Mesmo que tenha que pagar multa, leva Exatamente. A multa. Eu não aceito a sua demissão porque eu quero te demitir. Porque ele criou
Pô, uma derrota. Ali foi meu um irmão. fantasma. Normal. Ali começou o fantasma. Ele criou uma coisa Eu acho que ele jogo, veio pro cara. Brasil sem convicção e achava que ia vir pra ser campeão. Quando Aí ele enfrentou a falou, dificuldade, não, falou, a isso aqui não é pra mim, não. A torcida me vaiou. Porra, meu irmão. É. A torcida, tu querer criar um tumulto no clube porque perdeu um clássico de 2-1, jogo pegado, e o torcedor vaiou. O Bruno Faz Lage parte sempre, também. Foi um o Bruno negócio Lage tão sempre me bizarro que até pareceu... os flamenguistas ficaram assustados. É Isso, isso que eu tô falando. Se eu sou dirigente, eu falo, não vou aceitar seu pedido de demissão. Ah, tá. Então tá bom. Então vou Pô, tu quer continuar. Não tomar vai meu continuar lugar? não, porque eu vou te mandar embora. Quer tomar meu lugar? Ah, pô, não. Dá Isso é licença brincadeira, aí. pô. nesse Quem caso, demite aqui brincadeira. sou eu! Isso é brincadeira o que ele fez. Deixa eu... Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia Grêmio? falar que o Bruno Lage, eu sempre senti que ele se achava acima do futebol brasileiro. Que ele veio pra ser campeão em dezembro e voltar pra Europa. Tanto que ele tinha feito trabalho lá no Benfica, então ele não se sentia voltou mesmo. parte do futebol brasileiro. Ele veio pra ser campeão e voltar. Quando ele se viu em dificuldade, ele falou, isso aqui não é pra mim. E ele largou, abandonou o Botafogo e ferrou o Botafogo, cara. Ele é personagem fundamental do derrocada. título do Palmeiras. Deixa eu liberar o nosso grande Pedro Certeza aqui. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Só queria Parabéns dizer que pela o vitória. Pedro Certeza foi elegante hoje com o Vitor Vitor Hugo. Lopes. Foi elegante. Vitor Hugo, tô preocupado. Não tem nada. Não, agora falando sério. Porque Não o tem nada a Mental ver- na próxima não. rodada pode ser... Fala, vagabundo. Eu te amo muito. Eu também. Não, agora falando sério, eu acho que. Pô, o Vitorioso foi surreal, mas eu acho que o negócio tá muito aberto, cara. O jogo do Botafogo, o próximo jogo, é muito difícil. E vai depender muito da Libertadores. Então, assim, eu acho que é um meio que você dominou, sabe? Pode levar a coisas ruins. Ou Eu pode tô levar as coisas preocupado boas. com você, tá? Não é pelo jogo, não. Não é pela sua sequência aí em Buenos Aires. Você pode mostrar o copo de novo que você tava tomando aí, por favor? Não, isso aqui infelizmente, é café. Ainda não chegou a hora. Ah, Minha irmã foi comprar na rua, arrebentou tudo aqui. eu tô vendo, estamos vendo. Não, eu ia falar, se quiser Vou te falar. beber certinho no copo... Meio-dia começa o quê aí? Não, hoje é mais tarde, cara. Hoje... Pô, tô bebendo muito há muito tempo, tá caindo temporal. Vê se dá pra ver o temporal que tá caindo aqui. Olha isso. Inclusive, Rapaz, a Aline vai entrar... Nossa, que Rapaz do céu. Não, a Aline vai entrar daqui a pouco e o Tipo assim, nosso tá Nicolas chovendo falou... em mim há muito tempo. Eu tô fingindo que não, porque eu sou elegante. Mas eu não, Tchau, então. ensopado mesmo.